Olá pessoal, esse é mais um vídeo de experiência com PIC. Nesse vídeo eu vou dar continuidade à explicação do código que foi usado naquela experiência do PIC 16F877A com a EEPROM externa. E também nesse vídeo eu quero dar uma ênfase maior naquelas rotinas do barramento I2C, para escrever no I2C, a condição de start, de stop, o acknowledge, enfim. Estamos aqui com o datasheet da memória AT24C04. Se a gente for lá para o final dela, nós temos um esquema. Eu vou pegar o esquema de escrita na memória, os procedimentos, aqui. Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando vai mandar um dado pelo barramento I2C é fazer essa condição de start no barramento, ou seja, o dispositivo geralmente é o master, né, que ele controla o clock do barramento. Ele dá essa condição inicial dizendo que vai ser iniciado uma transmissão de dado no barramento I2C. Então a primeira coisa que se faz é dar essa condição de start. Se a gente for aqui no código em assembly, então eu dou a condição de start chamando essa subrotina I2C start. Se a gente for na I2C start, ela está aqui. O que a gente faz? Eu mudo para o banco 1 de memória. Eu vou setar o bit SEN do registrador SSP-COM2 e vou aguardar até que esse bit seja 0. Onde é que eu vejo isso? Se a gente for aqui no datasheet do PIC 16F877A, vamos lá na seção do I2C. Aqui nós temos o I2C. Vamos dar uma olhada no registrador SSP-COM2. Nós temos o bit 100 aqui, certo? É o bit menos significativo desse registrador. E aqui ele nos diz que esse bit é o responsável por dar a condição de start no barramento. Então, se eu tiver no modo master, se eu colocar 1 nesse bit, ele dá essa condição de start no barramento. E se esse bit tiver 0, certo? O barramento vai estar livre, ou seja, esse procedimento de dar essa condição de start terminou. Então isso que eu acabei de explicar está aqui no datasheet. Setando esse bit, ele inicia a condição de start, e quando essa condição de start, esse procedimento tiver terminado, o microcontrolador automaticamente limpa esse bit. Isso está escrito aqui. Então é isso que eu fiz aqui no código. Eu troco para o banco 1, que é onde está localizado o registrador SSP-COM2, seto o bit SEN, iniciando assim a condição de start, e fico testando até que esse bit seja 0. Enquanto ele não for 0, a instrução goTo desvia novamente para o teste. Quando esse bit tiver 0, ele pula, troca para o banco 0 e retorna. Em seguida, de acordo com o datasheet, a gente tem que transmitir a identificação da memória no barramento I2C. E dentro dessa identificação, o bit menos significativo vai indicar se vai ser um processo de uma operação de escrita ou de leitura. No nosso caso, aqui no nosso exemplo que eu estou explicando a parte de escrita. Então isso é feito logo depois do start. Eu mando a identificação para o registrador SSP buff. Ele automaticamente inicia a transmissão. E aí eu vou checar, ver se o barramento está livre, através dessa subrotina I2C free. Vindo aqui para I2C free, mudamos para o banco 1
e vamos checar o bit RW do registrador SSP stat. No datasheet está aqui o SSP stat, o bit RW. Ele nos diz que no modo master, se esse bit tiver 1, a transmissão está em andamento, e se esse bit estiver 0, a transmissão terminou. Então é isso que eu faço aqui. Eu checo esse bit através da instrução BTF-SC. Enquanto esse bit for 1, ele vai executar a instrução goTo, linha atual -1. Então ele vai ficar nesse loop aqui enquanto o bit RW for 1, ou seja, enquanto a transmissão estiver em andamento. A partir do momento que o bit RW estiver 0, a transmissão acabou, ele pula a instrução goTo e vem para essa instrução aqui. O datasheet aqui nessa nota aqui, ele nos diz que se a gente testar estes bits aqui e todos eles estiverem em 0, se você pegar esses bits aqui, eles estão no registrador SSP com 2, que são os 5 bits menos significativos. Aqui, são esses bits aqui. Se todos eles estiverem em 0, significa que o barramento está livre. Ninguém está transmitindo, ninguém está pedindo autorização para transmitir. Então isso a gente faz aqui no código, exatamente com essas linhas aqui. A gente faz uma lógica e se todos esses, o resultado dessa lógica E der 0, significa que os bits, todos esses bits aqui estão zerados e significa que o barramento está livre. Então ele muda para o banco 0 e retorna. Ok, uma vez então que ele constatou que o barramento está livre, ele retorna para essa linha aqui, e aqui ele vai checar se o dispositivo, se a memória recebeu corretamente o primeiro byte que a gente mandou. Se olharmos aqui o datasheet, então logo depois da transmissão da identificação, devemos verificar o bit ACK se recebeu ou não corretamente essa identificação, esse dado aqui. Como é que isso é feito? Aqui no nosso programa eu chamo a subrotina I2C CHK-ACK, que ela está aqui. Temos que simplesmente testar o bit ACK stat do registrador SSP com 2. Então nós temos aqui o SSP com 2, o bit ACK stat está aqui, é o bit 6. E aqui ele nos diz o seguinte: se esse bit estiver em 1, o nosso dispositivo, a memória, não recebeu o byte que a gente acabou de enviar. E se ele estiver em 0, o byte foi recebido corretamente. Então é isso que a gente faz aqui. Eu testo de novo com a instrução BTF-SC o bit ACK stat. Se ele tiver 1, ele vai executar a instrução goTo e volta aqui para cima. Ele vem para essa label aqui, e aqui ele vai indicar para mim, depois, ele vai setar essa flag aqui, I2C ERR, indicando que houve um erro na transmissão e o programa lá em cima vai parar. No meu caso aqui no exemplo, eu faço o programa entrar num loop infinito, mas você pode dar o tratamento que quiser quando ocorrer um erro na I2C. Se o bit estiver em 0, significa que o dado transmitido foi recebido corretamente. Então ele pula essa instrução aqui, ele limpa a flag de erro na I2C e retorna. Em seguida, eu transmito o endereço na EPROM onde vai ser gravado o dado.
testo novamente o ACK para ver se esse byte, esse endereço foi recebido pela memória corretamente. Transmito o dado a ser gravado. Checo novamente se esse dado foi recebido corretamente. E se eu não tenho mais nenhum dado para transmitir, eu paro a transmissão chamando essa condição de stop. Isso aqui no nosso exemplo. Então está aqui. Eu mando o endereço da memória, onde vai ser gravado o dado. Novamente checo o barramento, checo ver se o dado foi recebido corretamente pela memória. Aqui eu faço o tratamento que eu falei para vocês da flag 2C ERR. Então se ela tiver 1, ele vai desviar para essa label aqui, que é I2C ERR, que está aqui, ele fica preso nesse loop infinito aqui. Com isso, então, eu concluo a explicação do código da experiência do PIC e a EPROM externa, e até a próxima, então. Valeu!